Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café com Spoiler. E hoje nós vamos fazer a review do novo, nem tão novo assim porque é um remake, o anime Trigun Stampede. O anime o qual eu acompanhei quando eu era bem novo e me tornei um fã. E agora estava bastante ansioso para ver esse remake aí, que veio com bastante CGI, mas não é um CGI tão ruim assim. E já vou avisando, primeiramente, não é porque eu sou fã que eu vou passar pano para tudo que o anime original fazia, nem que eu vou assinar embaixo do que era feito, nem que eu vou acompanhar à risca o roteiro original, ou necessariamente criticar a nova obra, ou passar pano para a nova obra. Mas haverão sim comparações e alguns spoilers. Eu vou tentar manter o spoiler baixo, de maneira que, se você viu o primeiro episódio do novo Trigun Stampede, e se você viu pelo menos o primeiro episódio do Trigun clássico, nada que eu te falar aqui vai ser uma grande surpresa, até porque o novo anime tomou uma decisão um pouco controversa de revelar muitas coisas que no Trigun original eram um mistério. E fizeram isso logo no primeiro episódio, né? Então, vamos começar falando sobre quem que é esse nosso astro aí, né? Trigun é uma série de mangá produzida em 1995 e adaptada em 1998. Ela foi exibida aqui no Brasil, completamente dublada, salvo engano pela Cartoon Network. Você consegue assistir o anime inteiro hoje, até mesmo pelo YouTube, e é uma experiência bastante gratificante. Eu recomendo que você assista o Trigun clássico, mas saiba, é um anime datado. Ele tem aquela característica dos animes ali, anos 90, anos 2000, que tem um jeito mais lento de contar a sua história. Mas ainda assim, ele engaja em questões filosóficas muito interessantes e é uma experiência muito boa. É um anime muito divertido. Apesar da voz do Vash ser muito parecida com o Adam Sandler, os dubladores não são o mesmo. Mas isso aí já te dá uma boa ideia do nível de comédia que o anime traz consigo. Eu tô com fome. Eles são persistentes. Aqui eu sou um alvo fácil! Me pega enquanto pode! E já que estamos falando de anime, ou anime, vamos começar falando da animação. Trigun está completamente feito em CGI, e isso é uma coisa que não agrada muitas pessoas de ser ouvido logo de primeira, mas eu devo dizer, a CGI de Trigun me surpreendeu positivamente. Tá fluido, tá bonito, tá muito diferente do Trigun original e arriscaram mudar muito o visual do protagonista, o Vash, e mudaram também dos coadjuvantes ali, da trama secundária que tá com ele. A Meryl Stryfer tá bem mais jovial e com um visual até um pouco mais cartunesco. Eu diria que o Trigun original, ele traz para Meryl e para os personagens secundários em geral um estranho ar de maturidade. É como se os personagens fossem mais velhos mesmo do que eles são apresentados na adaptação. Mas ainda assim, felizmente a época de Berserk 2016 ficou para trás e parece que CGI tem evoluído em passos largos muito positivamente. A escolha de fazer Trigun em CGI, particularmente eu prefiro que pelo menos uma parte do anime ainda continue no traço mais clássico, mas eu não tenho nada a reclamar da animação de Trigun por enquanto. Tenho sim as minhas dúvidas se essa animação vai seguir sendo fluida e veloz como ela era antigamente, quando as cenas de ação mais impactantes começarem a se desenvolver. Mas isso é uma dúvida para o futuro. No geral, eu tenho a te dizer que a animação tá boa, é CGI e vale a pena dar uma olhada. E agora a gente já começou a falar desses caras no tópico anterior, vamos nos aprofundar um pouco mais nos personagens. E aqui vai começar o meu ponto de descontentamento. O visual do Vash tá bem novo, mas a essência do Vash, você vê que ainda tá ali. A Meryl, por outro lado, ficou exatamente a mesma coisa. Você nota que a Meryl não tem tanta presença, não tem tanta autoridade quanto a Meryl do clássico. E muito disso eu imagino que vem da companhia que colocaram para Meryl Stryfer. Veja, a Meryl era normalmente acompanhada pela Miley, uma personagem muito querida pelos fãs do Trigun clássico. As duas faziam parte de um tipo de agência de seguros e estavam atrás do Vash com a intenção de conter ele e impedir ele de fazer grandes estragos assim. A nova Meryl é uma jornalista e está acompanhada de um superior, de um veterano jornalista, que está atrás de matérias, de descobrir quem que é o Vash, o que ele fez, o que ele não fez, o que é mito, o que é lenda e o que é verdade. E essa posição nova da Meryl de ser uma Kohai, né, de ser uma subordinada, de ser uma aprendiz, coloca ela naturalmente com muito menos autoridade de tudo que ela quer fazer sobre o Vash. Então você ainda nota aquela questão da Meryl ser impositiva, ser uma pessoa que quer fazer as coisas,
mas ela não está na posição de exercer essa autoridade. E eu particularmente acho que isso prejudicou bastante a caracterização da personagem Meryl. E isso para não falar da completa ausência da Miley. Eu não sei se a Miley vai voltar, mas o fato de que a Miley não está presente logo no episódio 1 faz falta e é um marco negativo para a série. Como eu disse anteriormente, a Miley é um dos personagens preferidos e a gente sente a falta dela. O novo personagem, o sensei da Meryl, que de certa forma entrou no lugar da Miley, ele não consegue suprir esse vácuo que a Miley deixou. Mas eu não quero leite, eu quero chá do Ceilão. Pra mim, poxa, mas por que você está sempre comparando com o original, ou com o clássico? Pô, você poderia talvez comparar Trigun Stampede como uma obra por si só, como uma obra individual. Isso é bem verdade. E para fazer essa análise, eu teria de ver mais partes do anime, que infelizmente até o momento eu só vi o primeiro episódio. E eu também sou da crença de que se você faz uma readaptação, seja de um anime, seja da obra que for, é inevitável que você compare aquilo com a obra original. Essa é a sina e, em alguns momentos, o grande bem de você fazer uma adaptação. Adaptações que não têm nada a ver com o material base, como Resident Evil, o filme e os videogames, recebem o tratamento que é dado a uma adaptação. Convenhamos, os filmes de Resident Evil não são exatamente bons, mas o fato que eles não têm nada a ver com a série de videogames dificulta isso ainda mais. Por outro lado, House of the Dragon é considerado pelo próprio George R.R. Martin como uma experiência muito benigna e que em alguns casos possui personagens até mesmo superiores, mais complexos, que despertam mais empatia no público do que as suas contrapartes no livro. E é, portanto, justo que você compare uma adaptação ao seu material de origem ou a adaptações passadas daquela mesma obra. Mas voltando aos personagens, enquanto no clássico a gente tinha a introdução do Vash, da Miley, da Meryl e uma galerinha secundária que não dura ali por muito tempo, você tem personagens centrais da trama já sendo apresentados logo no primeiro episódio de Trigun Stampede. E sim, eu estou falando da mãe do Vash, entre muitas aspas, mas eu também estou falando do Knives. O Knives, que é o irmão do Vash, o Knives que aparece logo nas primeiras cenas do primeiro episódio de Trigun Stampede, mas que no anime Trigun clássico só é revelado depois da metade. Apesar de uma curta aparição, ele parece bem caracterizado, ele parece captar bem o sentimento de irmão, a outra metade do Vash, que existe sim no anime Trigun clássico, mas talvez não tenha sido tão representado. Você vê o Vash e o Knives crianças no primeiro episódio de Trigun Stampede e você vê que eles são um reflexo do outro. E isso traz uma mensagem visual muito enriquecedora que talvez a obra clássica não tenha conseguido captar com tanta precisão. E já que a gente está mergulhando nesses tópicos, vamos falar do enredo. Essa é a minha última pontuação sobre o novo anime e a sua comparação com o anime clássico. Em questão de enredo, Trigun Stampede é muito diferente do Trigun clássico. A primeira aventura é completamente diferente. As situações na qual esse pessoal vai se enfiar provavelmente também é muito diferente. E ser diferente não é ruim. Na verdade, há muitos pontos positivos no fato de que, logo no primeiro episódio, já é mostrado o Vash e o Knives na espaçonave e passando pela crise que aconteceu na espaçonave. E isso deixa bem claro para o telespectador o tipo de mundo no qual ele está sendo inserido com aquela obra. Esse tipo de sinalização também existia no clássico, mas ela era sutil, espalhada pelos primeiros episódios e os episódios da metade da obra, de forma que você não necessariamente conseguia pegar. Se você era um jovem, como eu era, acostumado a assistir Dragon Ball e pensar, sim, no mundo existem dinossauros e ao mesmo tempo a tecnologia da corporação Cápsula, e você não pensava muito sobre essa disparidade de tempo e tecnologia, você acabava deixando esses sinais passarem. Trigun Stampede não. Trigun Stampede deixa a mensagem clara de qual tipo de mundo você está entrando. Isso não é simplesmente um Velho Oeste com pitadinhas de fantasia. Não, aqui a vibe é bem diferente. Essa velocidade aumentada na qual se conta a trama é bem-vindo, já que, se você for assistir o Trigun clássico, provavelmente uma das coisas que mais vai pesar na sua experiência é a maneira como o anime meio que se arrasta em certos momentos. Isso não é grave, e na verdade o fato de você poder ver personagens tão queridos em situações de tranquilidade é um plus em vários momentos. Mas é também uma característica de um jeito mais antigo de narrar animes,
e agora o pessoal está indo num passo mais acelerado. Só que esse passo mais acelerado também tem o seu lado negativo. Veja, logo de cara que você encontra o Vash, já deixa bem claro que ele tem um braço mecânico. Enquanto o braço estranho do Vash no Trigun clássico é mantido como um mistério pela maior parte do anime. Também é mantido por um mistério o que o Vash é, de onde ele veio, por que tem essa recompensa gigantesca na cabeça dele. E principalmente, quem é o Knives. O Trigun clássico se alimenta de mistérios, ele traz você para os mistérios. Com muita sutileza, ele faz você se perguntar e muitas vezes você nem sabe que está se perguntando. De onde veio esse cara e por que ele faz essas coisas? É só da metade pra frente do anime que a trama realmente começa a se condensar e que os antagonistas vão mostrando a sua face, os seus poderes e as suas filosofias. E é claro também, os seus mistérios. Trigun Stampede, por outro lado, decide, logo no final do primeiro episódio, entregar o Knives como um antagonista. Algo que pra mim foi um tremendo erro por parte do enredo. A partir do momento que estabeleceram que o Vash estava no espaço e tinha um irmão, você já colocou muitas perguntas na cabeça da audiência. E colocar esse irmão como desaparecido, porém claramente salvo, porque ele estava na mesma nave de fuga que o Vash, então, ele deveria estar vivo, ele deveria estar junto com o Vash. Por que eles não estão juntos? Por que eles não, aparentemente, mantêm contato? Você coloca muitas perguntas na cabeça do espectador. Só que, logo no final do primeiro episódio, já entregam o Knives numa cena completamente sinistra, dando na cara, esse cara vai ser um antagonista. Talvez redimido? Talvez, mas um antagonista no primeiro momento. Eu acho que o enredo pecou. Eu acho que o enredo peca constantemente em não dar asa para esses mistérios, em não permitir que o Vash seja um cara estranho e misterioso à própria maneira. Não misterioso porque ele é sombrio, silencioso, ele é aquele protagonista do estilo Sasuke, que não fala muita coisa e tem um ideal de vingança. Não, ele é um cara extremamente de boa, mas o nível de habilidade e a personalidade que ele tem, as coisas que ele fala e as coisas que ele faz, isso não soma de maneira coerente, isso cria um vácuo e cria um mistério. Trigun Stampede perde isso, infelizmente. Isso para não falar de um aspecto ainda mais gritante. Logo no primeiro episódio, já é estabelecido a recompensa em cima da cabeça do Vash, normal, é assim em todas as adaptações e também na obra original. Mas a maneira como a ganância por essa recompensa é administrada é estranha. É bem estranho, porque o Vash está preso, mas ele é libertado, ele é levado para a cidade, só que ele é querido pelas pessoas. E a Miley fica curiosa para saber o que está acontecendo, mas ela não pode engajar em uma série de perguntas do interrogatório contra o Vash da mesma maneira que a Miley original faria, porque agora ela é só uma aprendiz, ela é só uma Kohai, e o sensei dela não está tão afim de fazer esse tipo de coisa. Mas então subitamente aparece alguém disposto a coletar essa recompensa, e esse cara coloca essencialmente a cidade inteira a perder, inclusive o próprio time, para coletar a própria recompensa. Então, o Vash salvar o dia, mas surpresa, ele está com um problema. E existe uma maneira de resolver o problema que o Vash tem na hora de salvar o dia. Só que nenhuma daquelas pessoas que supostamente adoram o Vash vão lá para ajudar ele de fato a resolver o problema. A taverneira, que foi a personagem que entrou na frente na hora de defender o Vash, ela passa a bola para Meryl. E sobra para Meryl ajudar o Vash a salvar o dia, nesse caso aí. Ficou estranho. A competência do Vash é ainda bem estabelecida naquela cena, mas dá pra sentir que rolou uma forçação de barra, rolou uma certa incoerência. Parece que o roteiro tentou empurrar os personagens numa direção que não é muito orgânica. Pode parecer um take meio pessimista, já que eu deixei as partes piores pra falar depois. Mas a verdade é que eu gostei razoavelmente de Trigun Stampede, e se tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu daria um 7. Pretendo continuar acompanhando? Talvez. Tem muitas séries saindo agora que eu tenho interesse de ver. The Last of Us está por aí. E também o Onion Motosserra, a nova temporada de Nagatoro. E não deve demorar até sair o novo Shingeki no Kyojin também. Então, devo dizer, Trigun Stampede tem a minha simpatia, mas não tem a minha prioridade. Eu talvez veja os senhores de novo para um review desta mesma série, mas até lá, um forte abraço. Tchau, tchau.